Me diga, quem pode se aproximar de Deus e ser ouvido por Ele em meio a um mundo cheio de injustiça e falsidade? O Salmo 5 é tradicionalmente conhecido como uma oração da manhã, um clamor por proteção e discernimento antes de enfrentar o dia e os adversários. Sob a ótica da psicologia analítica de Carl Gustav Jung e de uma abordagem terapêutica profunda, esse salmo deixa de ser apenas uma prece religiosa externa e se transforma em um riquíssimo mapa de confrontação com a sombra, fortalecimento do self, si mesmo, e estruturação do ego. Apresento a você um estudo estruturado para reflexão e uso clínico ou meditativo. O alvorecer e a consciência. Os versículos iniciais: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atenta para a voz do meu clamor, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Salmo 5, versículos de 1 a 3. Amanhã como despertar do ego. Na jornada do herói junguiano, o amanhecer simboliza a emersão da consciência, o ego, que sai do oceano do inconsciente, que é a noite, o sono, o mundo dos sonhos. A oração como alinhamento com o self, do ponto de vista terapêutico, dirigir-se ao Senhor no início do dia representa a busca do ego por um alinhamento com o self, o arquétipo da totalidade e a instância psíquica maior. O salmista não age de forma impulsiva, ele apresenta a oração e vigia. Esse vigiar é o estado de atenção plena, uma prontidão da consciência que se prepara para interagir com o mundo sem se perder de si mesma. A pureza psíquica e a rejeição do mal, a diferenciação, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Salmo 5, versículos 4 e 5. O processo de diferenciação. Para Jung, a diferenciação é essencial para a saúde mental. Significa aprender a separar o que sou eu, minha essência, meus valores, daquilo que é o outro, ou das pulsões destrutivas inconsciente. O Deus interno, o self, é a bússola moral da psique. Quando o texto diz que o mal não habita com ele, clinicamente interpretamos que a busca pela integridade psicológica exige que o indivíduo não se identifique com a mentira, com a ilusão ou com a destrutividade. Há uma recusa em permitir que o caos e a loucura
as inflações do ego governem a vida psíquica. Os inimigos como a projeção da sombra. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor abominará o homem sanguinário e fraudulento, porque não há fidelidade na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Salmo 5, versículo de 6 a 9. Este é o ponto central e mais profundo do Salmo em uma terapia junguiana. A sombra projetada. Na leitura literal, o salmista fala de inimigos externos que o perseguem. Na leitura terapêutica profunda, os inimigos são os complexos autônomos e a sombra. A garganta como sepulcro aberto. Essa metáfora forte descreve perfeitamente o poder destrutivo das palavras vazias, das fofocas, do autojulgamento cruel e dos pensamentos intrusivos. Quantas vezes a garganta, que é um sepulcro, é a nossa própria voz interna, aquele crítico implacável que sabota nossos planos. O homem fraudulento representa a nossa própria persona. Quando ela se torna rígida demais, é a mentira que contamos a nós mesmos para sermos aceitos socialmente, mascarando quem realmente somos. Identificar esses inimigos é o primeiro passo para retirá-los do controle. O tempo e a receptividade. Humilde. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Salmo 5, versículo 7. O espaço sagrado. O temenos. Jung utilizava o termo grego temenos para designar o espaço seguro e sagrado da terapia ou da meditação, onde a transformação psíquica pode acontecer sem interferências externas. A atitude de humildade, o temor, inclinar-se diante do templo, significa que o ego reconhece que não sabe tudo e que não está no controle absoluto. Há uma força maior ou inconsciente organizador, o self, que guia o processo. Na clínica, o paciente só se cura quando abre mão da arrogância neurótica de querer controlar todos os sintomas e se rende à sabedoria do próprio processo de individuação. O caminho reto, a integração. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aprana diante de mim o teu caminho. Versículo 8. O processo de individuação. Pedir para aplanar o caminho é o desejo de caminhar em direção à individuação, tornar-se aquilo que se nasceu para ser de forma autêntica.
a justiça psíquica. A justiça aqui pode ser interpretada como o equilíbrio psíquico. Não reprimir a sombra, mas também não se deixar dominar por ela, dar ao ego seu papel de executor, mas ouvir o self como orientador. O caminho plano é a jornada onde os opostos encontram uma síntese. O desfecho terapêutico: escudo, alegria e proteção. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundá-los-ás da tua benevolência como de um escudo. Salmo 5, versículo 11 e 12. O escudo psíquico. Ego fortalecido. Ao final do salmo, o medo dos inimigos desaparece. Em termos terapêuticos, quando o indivíduo passa pelo confronto com sua sombra, alinha seu ego com o self e estabelece limites claros, diferenciação. Ele desenvolve um escudo psicológico. Ele não é mais permeável às neuroses alheias, às opiniões destrutivas do mundo ou dos seus próprios complexos internos. A alegria da integração. A exultação e a alegria descritas são os afetos positivos que surgem quando a energia psíquica, a libido, que antes estava presa no medo e no conflito com os inimigos internos, é finalmente liberados para a vida criativa e consciente. A aplicação prática e terapêutica: como utilizar este estudo feito por mim. Se você deseja utilizar o Salmo 5 como uma ferramenta de autoanálise ou meditação terapêutica, experimente lê-lo pela manhã, fazendo as seguintes perguntas a si mesmo. Ao acordar, qual é a meditação ou a intenção que quero apresentar à minha consciência hoje para não agir no piloto automático? Ao identificar os inimigos no texto, quais são os pensamentos mentirosos, as vozes críticas ou as gargantas de sepulcro que estão tentando sabotar minha energia hoje? Eles vêm de fora ou são complexos meus? Ao visualizar o escudo, como posso fortalecer meus limites psicológicos hoje para que as projeções e o frio do mundo externo não afetem o meu equilíbrio interno? Este salmo, portanto, é um poderoso rito de passagem diário do caos inconsciente para a ordem e proteção da consciência integrada. Eu sou Cássia Junqueira, amo fazer o estudo aprofundado dos Salmos. Sou terapeuta há mais de 30 anos no Espaço Gachô. Você gostou? Então se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com alguém que precisa entender
o Salmo 5 hoje para se brindar. E olha, escreve aqui embaixo como tocou esse Salmo 5 em você. Bye, bye.